Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos iniciando vamos dar início mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 5 de domingo, no dia 5 de maio. Ei, pastor, já estamos quase no meio do ano, hein? É isso aí. Meu Deus. Que tem por título a lição, Os Inimigos do Cristão. E eu já vou logo citando o texto do irmão, esse texto básico da revista, para que os irmãos acompanhem quem não tem a revista ou Bíblia, né? Então vem lá, o nosso texto está baseado em Romanos, capítulo 6, versículos 11 a 14. Depois nós vamos para a primeira carta de João, né? Versículos 2, capítulo 15 a 17. Portanto, dois livros, Romanos 6 e 1 João 2. Está conosco aqui o pastor e o professor Exílio, como sempre, né? Nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, situada na área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem por pastor-presidente o pastor Osival Pereira Xavier. Então, com a palavra com o pastor e professor Isidro. Saúde a todos com a paz do Senhor. Queridos, vamos orar. Pai, pedimos a tua graça, a tua unção, Pai, o teu Espírito Santo nos ajuda a ministrar esta aula. Usa, Senhor, este conteúdo para edificar, consolar, confortar, nos instruir a respeito de como lidar com os tais inimigos cristãos. É em nome de Jesus que nós oramos. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, conforme está em tela, o textuário está aí, né? Em Gálatas 5, 25, 26, que diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos aos outros, invejando-nos uns aos outros. A verdade prática diz assim: na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais que vencedores. Muito bem, passamos agora para o próximo slide, que vai trazer sobre leitura bíblica em classe, né? E o conteúdo a ser estudado. O conteúdo é, primeiro tópico, primeiro inimigo, o diabo. Segundo tópico, vai falar do segundo inimigo, do cristão, que é a carne. E o terceiro tópico, que vai falar do terceiro inimigo, que é o mundo. E aí, Ciro, quais são os objetivos da lição? Bem, irmão, os objetivos da lição são o seguinte: identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Segundo, explicar o conceito bíblico da palavra carne. Terceiro, apresentar o termo inimigo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames de acordo com a lição. Muito bem, como vimos, meus irmãos, a lição está embasada em Romanos 6, capítulos verso 1 a 14, 1 João 2, 15 a 17. Está aí, está bem claro. Vamos com calma ler depois. Vamos, para ganharmos tempo, passemos para a introdução da lição, conforme está em tela. Vejamos. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Portanto, nesta lição, estudaremos sobre os 3 inimigos da jornada da vida cristã. Dito isso, e aí, Silas? Bem, pastor, a introdução realmente afirma o que o irmão falou aí. Na jornada para o céu, o crente está sempre cercado, né? Sim. E rodeados de inimigos, né? Muito bem. Que são perigosos, sutis, como sempre, né? Os quais diabo, carne e o mundo. Porém, creio que são fáceis de serem identificados. Se andarmos em espírito, temos como vencê-los e sair vencedor. Muito bem. Bom, a título de introdução, apenas eu quero enfatizar o seguinte, que na vida cristã, na jornada cristã, como já foi bem claro, né, existem adversários que lutam continuamente para buscar nos desviar do caminho da fé. 2 deles são externos e o outro é internos. Que adversários? Que inimigos são esses? Próxima tela vai começar falando do primeiro. Está aí a próxima tela, o primeiro inimigo do cristão, que é mesmo? O diabo, né? O diabo, né? Vejamos. Então, seguindo, né? Aí vem a 1.1, o diabo é real. Aí é uma afirmação que está bem clara. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. Isso é fato. No Antigo Testamento, né? Em Gênesis, Crônicas, Jó, Salmo, etc. Existem N referências referente à existência real desse inimigo. Já no Novo Testamento, existe a atuação do diabo bem clara, bem patente, por cerca de 20 vezes das 29 passagens em que Jesus o menciona. E em seu ministério, ninguém melhor do que Jesus afirmou a realidade de Satanás. E aí, o que tu tem a dizer? Pastor,
Satanás é um velho conhecido da raça humana, né? Desde o Éden, né, pastor? Ele é astuto, como sempre, é inimigo de Deus e das suas obras. Ele é ferrenho inimigo do homem, viu, pastor? Principalmente do cristão, né? Querendo sempre desviar o crente do seu alvo, né? Que é o céu. Está sempre colocando tropeço no caminho do salvo. Muito bem. Para impedir de chegar no céu. Infelizmente, existem os extremos, né? Tem uns que dizem que o diabo não existe. É coisa da mente humana. Por exemplo, as ciências sociais, psicologia, filosofia, né? A própria ciência como um todo, os cientistas, não, o diabo assim, não existe, isso é coisa, é a metáfora, isso não existe, né? Existe uma corrente da teologia que diz que o diabo é uma linguagem figurada, né? Esse é um extremo. O outro extremo é dizer que o diabo existe, que ele tem todo o poder de tal ponto de se impor a Deus. Aí também já é um extremo. Então, a Bíblia nos deixa claro que o diabo existe, é um ser real, porém é um ser que é limitado em sua esfera de ação, né? Melhores informações sobre a existência do diabo nós encontramos só na palavra de Deus. Quero fechar dizendo o seguinte: desde os tempos mais antigos até o dia de hoje, as Escrituras, não é, revelam a existência desse ser, não é, desse ser. Jesus foi categórico. Então não adianta que alguém, eu acho que é isso, não. A nossa fala, a nossa definição, o nosso conceito da existência de Satanás está na Bíblia. O que passa da Bíblia é meramente ideias, digamos assim, equivocadas. Dito isso, vamos para a descrição. Vimos que ele é real, ele existe. A Bíblia está cheia de exemplos, né, de referência. O próprio Jesus atestou. Agora vejamos, né, a descrição detalhada de como é esse ser, né, chamado diabo. Isso. Próxima tela vai estar a descrição. A descrição de Satanás. A Escritura Sagrada descreve Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles, conforme Ezequiel 20, 12 e 14. Detalhe, essa referência, a princípio, aplica-se, né, ao rei de Tiro, mas a amplitude, o pleno cumprimento é a pessoa de Satanás. Em Judas 9, 1:9, né, está registrado que o arcanjo Miguel, olha, o arcanjo, tá, não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás. Portanto, a Bíblia descreve Satanás como chefe dos anjos caídos, né, descreve ele como possuindo poder, né, porém suas ações são limitadas. Também a Bíblia o descreve como Deus desse século. A Bíblia o descreve como príncipe da potestade do ar. A Bíblia o descreve como um ser que possui personalidade, ou seja, que ele tem inteligência, raiva, desejo de vontade própria, né? E o próprio Jesus tratou Satanás como uma pessoa, por isso usou pronomes pessoais, né, Silas? Perfeitamente, pastor. E é isso? É real mesmo. Pastor, como o irmão falou, ele tem sua origem angelical e da classe querubins, né? Isso. Como diz querubim. Como do rebelião no céu, foi expulso por isso mesmo, né? Seu poder é limitado, inclusive não sendo onisciente. Comanda legiões de demônio, os caídos que vieram com ele, né? O seu sentimento é só para o mal. Matar, roubar e destruir, como diz as Escrituras. Muito bem. Então aí está a descrição de Satanás, né? Isso. Então observe que quando você vai para a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, né? É óbvio, quando você vai para o meio artístico, o meio cultural, o meio científico, né? As mitologias gregas, romanas e os mitos, né? Existe muito mito, né? É um ser com chifre. Queridos, por favor, vamos ter muito cuidado com essa expressão. A Bíblia diz que Satanás, ele se pode se transformar num anjo de luz. Então, ele é um ser, de fato, existente. É um ser que tem uma existência e, melhor do que ninguém, o próprio Jesus. Jesus é a palavra final sobre a origem e sobre a existência desse ser. Dito isso, a lição é fácil. Nós não estamos aqui preocupados, né, em querer provar mais, porque a Bíblia já diz tudo. Se fosse mostrar na Bíblia, Jó lá fala da existência, enfim, existem diversas referências. Continuando. Agora, vimos aí, né, que o diabo é real, vimos a descrição de Satanás, agora vejamos um pouquinho da sua identidade. O que o identifica? Quais são os nomes que o identificam, né, Silas? Vejamos tela, por favor. Você pode ler para nós? Vamos lá, então. A identidade do inimigo. Ele é conhecido por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrever o serpente, conforme Gênesis, Satanás, mencionado no capítulo 52, 52 vezes quer dizer adversário, né? Ou opositor. Isso. Diabo aparece 35 vezes, acusador, maligno, né? Dragão vermelho, tentador. No campo da mentira e da imoralidade, enganador, conforme o Apocalipse. Belzebu
chefe dos demônios, Belial, pessoa má, sem valor. Destacado vermelho, tá? Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Falou tudo aí, né, pastor? A Bíblia descreve Satanás realmente com o nome tanto pela sua astúcia, né? Certo. E sua astúcia, inclusive, o chamando de pai da mentira, né? Ok. Sempre enganador. Entre tantos nomes, diabo, dragão, serpente, etc., Paulo diz, né, que ele se transforma até em anjo de luz, conforme falou. Pois é. Tal é o seu poder, mas também limitado, Isso. né? Deus permite. Veja só como ele é, aí de sua identidade má e perversa, cruel. Nada de bem se encontra ali. Então, à luz da Bíblia, queridos, do Gênesis ao Apocalipse, o diabo, né, é um ser real, né, como já vimos, é um ser que ele é descrito, né, por diversos pronomes pessoais como um ser existente, né, não é algo fantasmagórico, não é mitológico, não. Fictício, isso é coisa, né? Não existe isso, gente. Ele é real, é bíblico, real. E aí, estou falando de identidade. E os diversos nomes que aludem a ele, Satanás, diabo, não sei o que lá, tentador, esses diversos nomes, irmãs e irmãos, revelam o quê? As diferentes facetas da natureza e do caráter de Satanás, destacando a sua astúcia, malícia, destrutividade e hostilidade em relação a Deus e aos crentes. Portanto, é importante compreender a identidade desse inimigo para podermos estar preparados para resistir às suas artimanhas e permanecer firme na fé. Fechando o tópico 1, que descreve o primeiro inimigo, que é Satanás, agora a pergunta que não quer escalar é: o que fazer? Como vencer um inimigo que não é todo poderoso, mas tem poder? Não é onisciente, mas tem ao seu dispor milhares e milhares de demônios. Praticamente está em todo lugar. Isso. Ele não é onipotente, mas como já disse, tem poder. Ele tem poderes que estão além dos poderes humanos, porém, detalhe, limitado, ele só age dentro da permissão de Deus. Como vencer? Aí, rapidinho, quero dizer o seguinte, né? Observa, Paulo afirmou que a forma para vencer este inimigo, né, é somente se revestindo, fortalecendo, sendo revestido do Senhor e fortalecendo o poder do Senhor. Está bem claro. Lá em Efésios 6, 11, Paulo diz o seguinte, revestivo do armadura de Deus. Eu quero fechar, porque a próxima lição vai trazer mais luz sobre as armas para vencer esse inimigo. Então, como vencer? Lá em Tiago 4,7, Tiago nos dá uma dica. Sujeitai-vos a Deus, isto é, submeta-se a Deus, resiste o diabo, ele fugirá de vós. Então, se apegue com Deus, querido, né? Ok? Fechando. A pergunta é: o diabo pode possuir um crente? Não pode possuir. Não é? Ele não pode possuir nem os seus demônios, não. Porque a mente do crente, o coração do crente está possuída pelo Espírito Santo. Né? Agora, querido, se não vigiar, né? Criando de arredor, bramando como leão, né? Dito isso, vimos o primeiro inimigo, segundo inimigo, né? Então, primeiro inimigo, e esse é um inimigo externo. O diabo é um inimigo externo. Ok? Agora, temos o segundo inimigo, que esse aqui é pior do que Satanás, do que o diabo. Por quê? Porque ele é interno, tá aí, ó. Qual é o segundo inimigo, Ciro? A carne. Mas é o bife? Não, é o bife. É o corpo humano mesmo, né? Assim, aqui não trata de bife, não trata de picanha, não trata de nada de carne, né? O que é isso? Vamos lá, tá em tela aí, ó. Observa aí, ó. 2.1. Conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Rapidinho. Tecido muscular do corpo humano, como todos sabem, dos animais. Né? O corpo humano no seu todo. Terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade, mortalidade. Um ser frágil, aquela coisa toda. E 4, natureza humana pecaminosa, que é o que diz respeito aí à carne. Isso. Dentre as definições da palavra carne, na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo usa esse termo, ele se refere ao quê? À satisfação carnal em todas as suas dimensões. A expressão revela que não há critério ou norma moral. Então, em outras palavras, o conceito carne aqui, quando você lê na Bíblia a expressão carne, ou a palavra carne, você tem que analisar o contexto, né, Silas? Isso. E aí, no caso aqui, está falando de quê? Natureza humana decaída. Silas, sua observação. O conceito aqui resumido, né, como falou assim, é sangue, né, músculo, carne, etc. A fragilidade humana, a própria imortalidade, que é da carne humana. Mas tem um porém aí, a natureza pecaminosa. Isso. Essa aqui é a
a carne propriamente dita, né? Muito bem. É originado no Éden. Ele tem sua relevância no contexto do pecado, né? Principalmente a concupiscência, entre aspas, da carne, né? Pois envolve um conjunto de desejos que leva ao pecado. Muito bem. Se não vigiar. Essa é a carne propriamente dita, né? Muito bem. Deus criou o ser humano, minhas irmãs e meus irmãos, perfeito, como vocês sabem. A partir de Gênesis 3, ao pecarem, ao desobedecerem a palavra de Deus, não é? Eles foram o quê? Acometidos, ok? Por esse domínio, né, natural da carne. Deixaram que a carne, que a natureza humana predominasse a natureza do espírito. É como diz lá em Romanos capítulo 6, verso 11, diz o seguinte, diz o seguinte, não, assim também vós consideravos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, essa expressão carne aqui, né, abrange não apenas a dimensão física, mas a condição pecaminosa, a inclinação para satisfazer os desejos egoístas, né? E aí eu repito, reconhecer, viu, Silas? Reconhecer e entender essa natureza carnal que há em nós, que é o inimigo interno, é essencial, querido, para combater o seu impacto como inimigo espiritual. O apóstolo Paulo, ele, apesar de ter grandes experiências com Deus, ele reconheceu que nele existia uma natureza carnal, né? E que ele precisava lutar contra ela. Então, repito, a carne aqui tem a ver com a natureza carnal, pecaminosa, é o inimigo interno, está dentro de nós. O próximo slide vai trazer mais luz. Próximo ponto, 2.2, a carne no Novo Testamento. Vou ler aqui rapidinho. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sax, carne, é uma referência direta. Aí está, gente, a totalidade, natureza humana, pecaminosa, a parte de Deus, natureza herdária de Adão. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir: inimizade, porfia, briga, guerra, etc. Portanto, de vermelho, carne, eu coloquei de preto aí, natureza pecaminosa, essa natureza opõe-se a Deus e aos seus propósitos, seu desejo de vontade estão fora dos planos divinos, e ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Suas observações, Silas? Hein, pastor? No Novo Testamento, a carne está ligada diretamente à natureza pecaminosa. Perfeito, né? Como eu falou. Separada de Deus, né? Isso. E se não houver uma transformação, né, pelo poder do Espírito Santo, ela vai continuar separada de Deus para sempre. Isso. Então a carne, por conseguinte, é inimiga de Deus, visto que Deus não tolera o pecado. É verdade. Não que Deus não ame o homem, né, pastor? Né? Pois é o desejo de que todos se salvem, perfeito? Repare que Paulo fala que a carne e o espírito lutam entre si, né? É uma guerra. É uma guerra entre, então, como falou no início, é um inimigo interno. Isso. Estamos aqui lutando uma coisa invisível, imaterial, só a nossa mente que Isso. E aí, a carne aqui tem a ver com os desejos, com as vontades, com os sentimentos contrários aos princípios de Deus. Isso. Sentimento este que ocorreu a partir da queda de Adão lá no Éden. Não é? Aí, Paulo, no capítulo 7 de Romanos, versículo 18 diz, é Paulo quem diz. Então, olha Paulo reconhecendo, mesmo apóstolo, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo um guerreiro, um gigante na fé. Depois de Jesus Cristo, Paulo, né, é o grande líder. Mas o que ele diz? Ele diz, porque eu sei, Romanos 7, 18, eu sei. É Paulo dizendo, eu sei, eu entendo, eu compreendo. Que em mim, isto é, na minha carne aí quer dizer, não é? A natureza humana, não habita bem algum. E com efeito o querer, né, está em mim, mas não consigo realizar o bem. Há uma luta interna. Aí ele continua dizendo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aí ele vai continuando aqui, ó. Olha, se eu faço o que não quero, já eu não faço, mas o pecado que habita em mim. Ele diz, acha essa lei, né? Essa lei que segundo o homem interior tem o prazer da lei de Deus. Porém, em minha natureza existe algo que me puxa para aquilo que não agrada a Deus. Não acontece com você, meu irmão? E aí, concluindo, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Aí ele diz, mas graças a Deus. Aí entra no capítulo 8, né? Que em Cristo Jesus, sendo salvo por Cristo, redimido por Cristo, temos dele graça para vencer, lutar contra essa natureza. Isso. Detalhe, esse inimigo, minhas irmãs e meus irmãos, esse inimigo vai perdurar conosco até que a morte o separe, viu? Isso. Tá bom? Então tem que lutar mesmo. Muito bem. E por último, estamos falando do segundo inimigo, que é a carne. Vimos o conceito bíblico, vimos no Novo Testamento o significado, que é a natureza pecaminosa. Agora vejamos a perspectiva doutrinária.
tópico, um subtópico complementa o outro, viu? Não há redundância, não. Vamos lá, tem tela. 2.3. A perspectiva doutrinária da palavra carne. Cílio, qual é a perspectiva doutrinária da palavra carne? Dê para nós. Vamos lá então. Doutrinariamente, a palavra carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, Isso. mas também à natureza pecaminosa, Muito conforme Mateus e Romanos e as referências. Né? Isso. Não tem como confundir entre a carne como corpo e carne, como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido como, por exemplo, prostituição, impureza, lascívia, inimizade, ira, peleja, dissensões, heresia, etc. Isso aí são frutos da carne, né, pastor? Isso. Então, é realmente... É complicado, né, É Cílio? complicado. E aí, Cílio, qual a sua observação? Bom, pastor, nesse contexto, em se tratando de carne, é a natureza pecaminosa humana mesmo, não tem por onde correr, né? Que está sempre pendendo para os seus desejos mundanos, né? Isto é, trazer prazer para si, né? A própria carne, trazer para a carne mesmo, para si, o pendor é esse, pende para isso. Paulo bate muito forte nessa tecla da natureza caída do homem, É verdade. que está longe de Deus. Mas ele mesmo falou, né, que com a graça de Deus ele vence. Então, dentro desse ponto aí, fechando, né, a perspectiva doutrinária, observe, do ponto de vista doutrinário, né, a palavra carne, não é, na Bíblia, refere-se à condição humana após a queda de Adão no Jardim do Éden. Isso é ponto. Né? Queda essa que resultou em quê? Na corrupção e na depravação da natureza humana. Todos pecaram, estão da glória de Deus em Adão, né? Tornando-se propensos ao pecado e à rebelião contra Deus. Está bem claro. Então, todos nós já nascemos com essa natureza. Davi, no Salmo 50, diz assim, ele falou que em pecado eu fui concebido. Quando ele está falando aquilo ali, ele está falando assim que já nasceu com a natureza pecaminosa, a natureza herdada de quem? Dos seus pais. Isso. E por sua vez, veio de Adão. Então essa natureza pecaminosa está dentro de nós, aqui para nós, que nada pode modificar, transformar. Né? Podemos fazer tudo exteriormente, melhorar o ambiente socialmente, tentar acabar com todo tipo de mal, de coisas erradas exteriormente, porém, se não mudar o ser humano de dentro para fora, não tem como. Então, o poder do Evangelho, a palavra de Deus, é o único que pode começar uma transformação de dentro para fora. Isso somente Jesus pode fazer. Fecho dizendo, em termos espirituais, minhas irmãs, meus irmãos, o confronto entre a carne e o espírito aqui com o Espírito Santo, né? Entre a natureza carnal e o Espírito Santo, trata-se da maior luta da vida do crente. Repito, diabo é externo, o mundo é externo. Agora, a carne é em nós, é a minha, é a sua natureza. Esse sentimento que tem dia que a gente está misericórdia, né? E aí, como vencer, pastor? Qual é o conselho da Bíblia para vencer? Em Gálatas 5,16, Paulo responde, vencemos andando em espírito, e assim fazendo, não cumpriremos a concupiscência da carne. Mas o que é andar no Espírito? Andar tem um sentido de viver. Andar no Espírito é que viver uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, produzindo fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. Fechando esse ponto, digo o seguinte, não é? Jamais tente viver, minha irmã, meu irmão, jamais tente viver a vida cristã pelos seus próprios esforços. Né? Jamais tente lidar com essas fraquezas, né? Renda-se completamente ao Espírito Santo, pois ele aqui nos garante vitória sobre a natureza humana. Olha só, em Mateus 26:41, foi Jesus quem disse. Jesus disse o seguinte, ó, Mateus 26:41, ó, vigiai e orai, para que não entre em tentação. Aí, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne aqui é a natureza humana, né? E quando eu disse isso, o contexto estava falando de quem? Dos discípulos. Olha, vigie. Porque se vocês não vigiarem, vocês vão ceder. E Pedro cedeu, não é verdade? Né? Então estamos aí vendo, fechamos esse ponto 3, 2, falando sobre o segundo inimigo, que é o inimigo interno, né, Silas? Esse inimigo, irmão, é diariamente, né? Mas eu sou crente, eu oro muito. Continue orando, meu filho, porque a coisa é certa. Jamais esse inimigo, você vai se ver livre dele. Ele habita em nós, né? Ele habita em nós. Agora você tem que resisti-lo, né? Tem que lutar contra ele com as armas de Deus, que é o Espírito Santo, a palavra, a oração e o desejo de servir a Deus. Muito bem, passemos para o terceiro inimigo, que é
o outro inimigo que é externo. É interessante que o inimigo, Satanás, ele tem 3 aliados. Tem um aliado externo, que é o mundo, e tem um aliado interno. O que ele faz? Ele apresenta o mundo com os seus benefícios, com os seus prazeres pecaminosos, para atrair a vontade que há em nós. Está em tela aí, veja aí. Terceiro inimigo do cristão no mundo. Qual é a perspectiva bíblica da palavra mundo, Sila? Lê para nós aí. Vamos lá então. Perspectiva bíblica da palavra mundo. A terra, né, conforme o Salmo 24. Isso. Conjunto das nações conhecido, né? Raça humana, Isso. Universo, né? O que se opõe a Deus. Muito bem. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. O planeta Terra em que habitamos e as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de João 1, 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Deus, contrária à vontade, né? Isso. Como falou aí, na verdade, o mundo em que se vive é o globo terrestre, a própria Terra, né? Isso. Que não existe, né? Os habitantes, mares, florestas, etc., né? Mas a Bíblia se refere ao mundo, o sistema também, o modo de vida, a cultura, né? Tal. Principalmente na área espiritual, os prazeres da concupiscência da carne, que são separados de Deus, pois este mundo, como diz a Bíblia, jaz no maligno. Por isso não devemos conformar com este mundo, né? Isso. Aí, mais adiante vai descrever com mais detalhe essa situação. Interessante. Minha irmã, meu irmão, quando você pegar a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, quando vem a palavra carne, analise o contexto. Isso. Aí você vai entender se está falando de carne, literalmente, corpo, ou de carne no sentido de natureza humana carnal. Ou carne também no sentido de o corpo físico. Tá? Então, o contexto. Nunca pega um texto isolado. Também, o que diz respeito ao mundo, não é diferente. Quando você vê a expressão mundo, né? Deus amou o mundo. Mundo aí é o mundo, né? Habitado, as pessoas, os seres humanos. Mas quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, esse mundo já é outro, é o sistema de vida que domina essa sociedade. Sim. Então, o contexto vai determinar do que trata. E aqui, não é? Aqui, como ele falou, né? Essas 5 conotações de mundo, ok? A passagem, em 1 João 2,15, por exemplo, adverte os cristãos a não amarem o mundo. O mundo ali, o que é? É o sistema, é a sociedade que está dominada, não é? Pelos valores que se opõem a Deus. Uma sociedade que é caracterizada filosoficamente, politicamente, ideologicamente, não é? E culturalmente, né? Em todos os aspectos, religiosamente, pela busca desenfreada por prazeres carnais e pela soberba da vida. É esse mundo, esse sistema. Né? Então Jesus diz, Jesus quando diz, para que nós aborrecêssemos o mundo, é nesse sentido. Isso. Agora, amar o mundo, quando Deus amou o mundo, seres, pessoas. Uma natureza. Isso. Então é importante definir isso aí. Então, não esqueça, o termo mundo vai depender do contexto. Aí, no próximo ponto, vai trazer mais luz sobre isso aí. 3 níveis de vícios infames. Né? Aqui está aí, 3 níveis de vícios infames. As conquistas da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios que o cristão terá que lidar jornada para o céu. Né? A conquista da carne tem a ver com o quê? Como já falamos, a natureza humana, dominada pelo pecado, é o uso do corpo e da mente para fins maléficos, imorais. O que é a conquista dos olhos? É tudo que envolve a mente, a imaginação, o desejo carnal, pelas coisas contrárias, a vontade de Deus. A mídia, por exemplo, oferece muito filmes, vídeo, tudo mais que atrai o desejo, as cobiças, o desejo carnal. E a soberba da vida? É um vício do egoísmo, da autoglorificação, da vanglória, querer ser superior, até ser superior ao próprio Deus. Está aí. Esses 3 tipos de vício dominam o ser humano, né? Ok? Agora, irmãos, escute. Só um pouquinho, Ciro. Lá em Tiago, detalhe, lembra que nós falamos da carne, a natureza humana? Dentro de nós, a natureza humana. O que é que o diabo faz? O diabo, sabendo que em nós existe a natureza humana, o que ele faz? Ele vai via o sistema do mundo. Isso. E apresenta as ofertas. Foi assim que ele fez com Eva. Ele usou o quê? Ele usou as concupiscências para despertar nela o que? O desejo. Ele apresentou aquele fruto e ela foi além do normal. E voltando para cá, olha o que o Tiago diz aqui, Tiago diz aqui, ninguém sendo tentado, Tiago 1:13, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Deus não tenta ninguém. Ok? Porque Deus não pode ser tentado. Mas cada um é tentado. Versículo 14. Cada um é tentado
quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ok? Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, o que é concupiscência? É o desejo. Vai, Desejo pode falar. intenso, né? Diga a sua parte aí sobre a concupiscência aí. Aqui, como falou, descreve três, né? Concupiscência da carne, dos olhos, né? A soberba da vida. Isso. Uma palavra pequena, só para definir a concupiscência, pastor, é a seguinte, ó. O desejo intenso por alguma coisa. Isso. Inclusive o pecado, né? É essa intensidade extrema que vai direcionar, que vai mostrar os vícios pecaminosos para o homem. Vai apresentar para ele. Eu costumo dizer, o pecado é colorido, é perfumado, é bonito, né? Essa intensidade extrema que vai direcionar os seus vícios, né? Isso. Os desejos da carne, dos olhos, a soberba da vida, que estão no corpo, o espírito humano, né? Que está na nossa carne mesmo. Né? Isso. Interessante, Silas. Que lá em Gênesis, rapidinho, observe. Foi o que o diabo fez, irmão. O diabo, ó, Eva viu, tomou, comeu. Então, foi despertado nela o quê? Esse desejo, essa vontade. Ela viu que era boa. A vontade em si não é pecado. O pecado é quando esse desejo, essa vontade, extrapola o quê? Executada. A norma de Deus. Quer um exemplo? Jesus, em Mateus capítulo 4, gente. Jesus foi testado assim como Eva, justamente com Adão, foram testados no Éden. Jesus foi testado nas três áreas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da vida. Mas em todas elas Jesus venceu. Né? Agora, e nós? Podemos vencer? Podemos. Então, repito, escute. São três inimigos. Satanás é externo, o mundo é externo. E a natureza humana é interna. E o que Satanás faz? Ele é inteligente. Ele pega o mundo, o sistema do mundo, com as suas ofertas, com seus prazeres, com as suas coisas maravilhosas aos olhos humanos e, e joga isso, né? Apresenta, muito bem, para atrair, para despertar em nós o quê? A cobiça, o desejo, a concupiscência. Não estou dizendo que nós não devamos usufruir das benesses deste mundo, devemos usar, mas tudo com limite, com equilíbrio, nem um extremo nem outro. O que o diabo quer é que nós vá ao extremo. Não é? Por exemplo, as redes sociais são importantes, agora nós não podemos dominar e se deixar levado por tudo que está nas redes sociais. Tudo com equilíbrio, né, Cílio? Né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Muito bem, vamos lá. Último ponto, vai falar sobre o quê? Vencendo o mundo. Isso, vencendo o mundo. Agora a pergunta que não quer se calar é: como vencer o mundo? Como vencer Satanás? E como vencer a nós mesmos? Você pode ler para nós? Bom, então. É um sistema que age sob o controle do mundo, que busca nos desviar do caminho que leva ao céu. Isso. Por meio de ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus de forma contrária aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas, é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Portanto, para vencermos, precisamos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa e ele fugirá de nós. Muito bem, seria isso, suas considerações. Bem, pastor, vencendo o mundo, graças a Deus que ele nos deu a igreja, né? Por conseguinte, né? Os crentes, armas que combatem o mundo, esse mundo maligno, muito bem, que constantemente ataca o cristão. Se não estiver na vontade de Deus, pastor, e cheio do Espírito Santo, é fácil ser seduzido e cair nas armadilhas do pecado. Muito Portanto, bem. Vigiemos. Nós temos as armas espirituais para isso. Temos o Espírito Santo conosco para vencer. Tem que utilizar essa arma, manusear. Todos nós, irmão, temos nossos pontos fracos. Temos. Que é aquilo onde mais somos, digamos assim, fácil de ser preso. Então vamos vigiar, irmão. O que eu quero concluir sobre vencendo o mundo. Escute, como vencer o mundo? Repito, irmãos, a nossa luta é contra 3 inimigos. 2 externos e um interno. Para mim, o pior é o interno. Ok? Porque quando você vai no funeral, ali está um corpo inerte. Aquele corpo ali, o diabo pode apresentar o que quiser para ele. Ele não vai ter nenhum efeito, que já está morto. Mas, se for uma pessoa que estiver com vida, as atrações poderão despertar. Então, voltando. Então, o diabo usa o sistema, o mundo, com seus prazeres, né, efêmeros, com as suas coisas efêmeras e passageiras, para despertar a nossa natureza humana para aquilo que está fora do padrão de Deus, que é ilícito. E aí vem a pergunta: como vencer?
Digo, é necessário que o crente tenha uma postura espiritual firme e determinada. Primeiro, encher-se do Espírito Santo. Aí Efésios 18, né? Encher-se do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo. Viver em Cristo. Resistir ao diabo. Buscar a vontade, fazer a vontade dele em todos os momentos. Ao seguir essas estratégias e permanecer firme na fé, nós podemos vencer as investidas do mundo e viver uma vida que glorifica a Deus. Porém, essa vitória, vencer o mundo, vencer a nós mesmos e o próprio inimigo, irmão, somente se consegue pelo poder do Espírito Santo. Somente com as armas de Deus. Não tem como. Não tem como, né? É só pela graça e pelo poder de Deus que nós conseguimos vencer. A próxima lição vai falar de forma bem clara e objetiva as armas da nossa milícia. E aí nós vamos detalhar mais, né, Silas? Chegamos ao término e vimos na lição de hoje 3 tópicos. Primeiro tópico, como vencer o primeiro inimigo do cristão, o diabo, que é real, é verídico, não é algo da mente humana. E o segundo inimigo, a carne, natureza humana, né? Aquilo que está em nós, essa vontade terrível, ruim, que quer nos dominar para o mal. E o terceiro inimigo é o mundo. E para vencer esses 3 inimigos, simplesmente é andar no Espírito. E aí, passei para a conclusão da lição, que diz o seguinte. O apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,8, fala da ação diabólica para nos destruir. Ele adverte, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Para não cedermos aos seus ardis, precisamos, portanto, constantemente ser fortalecidos em Deus. Nesse Deus. Bem, bom, chegamos à conclusão da lição, né, pastor? Isso. Então, Satanás, como diz a Bíblia, veio matar, roubar e destruir, certo? Assim a palavra de Deus define. É o diabo que coloca o tropeço, né, empecilho na caminhada do cristão para o céu, né? Logo devemos estar preparados, cheios do Espírito Santo e combatê-lo com as armas espirituais que a Bíblia, que o Espírito Santo nos fornece. Muito bem. As lições desse trimestre, irmão, são lições que visam edificar, consolar, nos instruir, nos lembrar, nos fazer refletir. Não é isso? Não há redundância. Aí eu quero concluir dizendo o seguinte, o diabo, escute, busca nos enganar. A carne, natureza humana, nos tenta com seus desejos pecaminosos. E o mundo, que é o sistema, nos oferece valores e prazeres contrários aos princípios divinos. No entanto, através do poder do Espírito Santo e do conhecimento da palavra, sim, podemos vencer essas batalhas espirituais. E desde que fiquemos firmes, desde que confiemos plenamente na graça e no poder de Deus. Silas, chegamos no final, né? Bem, pastor. Vamos orar, né? Nós temos que só apenas observar e estar vigiando, atentos, né? E sempre andando com o Espírito Santo na vida. Seguir o conselho de Jesus, vigiar e orar. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pai, nós te agradecemos por esse momento especial, que essa breve explanação sirva para edificar, consolar, elucidar, clarear melhor as ideias dos nossos irmãos. Pai, por teu Espírito Santo, fala aos corações, dê coragem e ânimo a todos, para que dia após dia vençamos batalhas internas e externas. É em nome de Jesus que nós oramos e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todo, hoje e sempre. Amém. Amém. Até a próxima. Até a próxima. Em Deus abençoe. 2024, a Débora fazendo o quê? Orando em todo o tempo. E a vitória é nossa, né? Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, sobre o capeta, mundo, Satanás Isso. e a carne. Até a próxima, irmão, com a lição As Nossas Armas Espirituais. Aí sim, nós vamos aí nos armar com todas as armas. Isso, amém. Deus abençoe. Até a próxima.